A gente sabe que a maioria das pessoas vão passar por alguma experiência traumática uma vez na vida. Alguma situação extrema que te leva à confrontação com o risco de morte iminente. Exemplos: assalto, a mão armada, sequestro, estupro, ataque terrorista, por exemplo, as Torres Gêmeas, acidentes graves automobilísticos, atropelamento, acidente aéreo. Então, esses são exemplos de trauma que podem levar ao transtorno do estresse pós-traumático. E muito da natureza do trauma, então, por exemplo, se foi uma catástrofe climática, é uma coisa. A outra coisa é algo que foi feito contra mim, contra a minha pessoa. Então, isso é muito mais traumatizante, porque isso foi uma coisa que foi feita pessoalmente contra mim. Então, a memória do trauma, ela é uma memória descontextualizada, ou que tem um contexto fragmentado, muitas vezes dissociada no sentido de eu não conseguir verbalizar, eu não consigo me recordar com coerência daquilo que aconteceu e integrar na minha história, dentro das outras coisas que eu fiz antes e depois. O primeiro é a revivescência, é a recordação involuntária daquilo que aconteceu, que pode acontecer sob a forma de pesadelos, sob a forma de flashback, mas de alguma forma você fica se recordando daquelas cenas, daquela situação de medo e de horror. A segunda característica é a evitação. Então você tem um comportamento de evitar toda e qualquer situação que possa, ainda que distantemente, evocar a lembrança do trauma. E os outros dois sintomas são as cognições negativas, então eu fico com pensamentos muito negativos, eu fico com sintomas de depressão, eu fico muitas vezes com culpa pelo que aconteceu, ou eu fico com raiva daquilo que aconteceu, e eu tenho um humor deprimido, eu tenho desesperança, eu não consigo mais me imaginar no futuro. E o quarto sintoma é a hipervigilância, que é um estado de alerta contínuo, então aquela pessoa que está sempre assustada. E a gente acha que isso se dá porque no cérebro, uma estrutura que é a amígdala fica estimulando os circuitos responsáveis pela descarga de noradrenalina. Então eu tenho uma resposta de susto, de medo, de tensão a estímulos inócuos ou mesmo involuntariamente sem que eu tenha estímulo nenhum. É um transtorno difícil de tratar, a gente usa medicação, mas os medicamentos sozinhos, só tratado com medicação, não tem uma resposta muito boa. É muito importante que ele tenha uma terapia, uma psicoterapia, e essa psicoterapia é específica. Ainda é uma doença que precisa ser melhor pesquisada, melhor compreendida, para que a gente possa desenvolver terapias mais específicas e que tenham resultados melhores.